Olá, queridos irmãos, um prazer novamente estar com vocês. Meu nome é Eli Lima, aqui do meu lado está a Thalita. Nós fazemos parte do Ministério de Adoração da Igreja Reviver, no Taquarií, em Brasília, DF. É um prazer muito grande estar com vocês cantando. Esse momento nós vamos dedicar os cânticos ao Senhor e queria convidar você a abrir seu coração, a cantar conosco, já preparando o seu coração para ouvir o que o Senhor tem de recado para você. Eu gostaria de ler o Salmo 105, apenas 2 versículos, que fala assim: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos, cantai louvores, falai de todas as suas maravilhas. Então vamos fazer isso, vamos cantar e falar das suas maravilhas. E esse cântico aqui propõe isso, reconhecer a soberania do Senhor, a majestade do Senhor e a alegria que Ele proporciona para as nossas vidas. Grande é o Senhor. Cantemos.
Pai. Só a Ti, Pai. Louvores. Nós queremos glorificar sempre a Ti, Pai. Cantar. Ter sempre nos lábios, Pai, o louvor para Ti, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui expressando louvor a Ti, Pai. A pessoa que está do outro lado, virtualmente também, possa cantar e expressar no seu coração o louvor a Ti, reconhecendo o Teu cuidado sobre nós, o Teu favor sobre a nossa vida, Pai. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Esse cântico que nós vamos cantar também, eu gosto muito desse cântico que fala que o Senhor está sempre conosco nas nossas lutas, nas nossas dores, do deserto que estejamos passando, o Senhor conosco. A gente pode estar passando o temor que for, a gente pode confiar no Senhor. As lutas, as dores. Por isso é bom pertencer ao Deus que nos ama tanto, o Deus de amor. Ele te ama, meu irmão. Ele me ama. Ama todos nós. Vamos cantar isso.
Glória ao Senhor. Deus abençoe você, nós louvamos ao Pai agora. Nesse momento quero compartilhar com você algo que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 em diante diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer com que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Nós vivemos tempos onde a fé ela é imprescindível na nossa vida em todas as áreas, principalmente na nossa vida financeira. E a fé ela é alimentada pela palavra de Deus. A fé é alimentada pela experiência que nós temos com Deus diariamente. Sinceramente, eu espero que essa palavra alinhe o seu coração com Deus e você possa entender que uma vida de fé é uma vida bem-sucedida. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé e ele não terá prazer naquele que recua. A semeadura é um princípio extraordinário para a nossa vida e é uma atitude de fé. Quando eu semeio, quando eu não retenho a semente, eu estou plantando para poder colher multiplicado depois. E na nossa vida financeira, Deus nos dá essa liberdade. Se você quer colher grandes frutos, entenda que a fé é imprescindível para ser colocada em prática no princípio da semeadura. O texto nos diz: aquele que semeia pouco vai colher pouco, mas aquele que semeia muito também colherá muito. Há uma certeza, há uma convicção de que a colheita será extraordinária. Quem semeia tem o que colher, quem não planta não terá o que colher. E eu espero que essa seja a sua atitude, uma atitude de fé, de confiança e de semeadura, na atitude de obediência e de fidelidade para com o Pai. Nossas contas estão aqui e você está sendo fiel a Deus, você está sendo parceiro com Deus naquilo que Deus está fazendo, por meio da entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Semeie numa atitude de fé para que você tenha sempre o que colher. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos teus filhos que têm caminhado na perspectiva da fé, numa fé madura, numa fé onde a semeadura está sendo feita, para que os frutos venham a ser, ó Deus, abençoados e para que os frutos cheguem em suas vidas. Eu declaro, Senhor, multiplicação. Eu declaro em nome de Jesus abundância na vida de cada um dos teus filhos. Aqueles que não têm podido fazer, que o Senhor abra as portas, as oportunidades, para que eles gozem também desse privilégio de ser cuidado e abençoado e ver a multiplicação do Senhor na sua vida. Eu os abençoo na sua semeadura, a 100, a 1000 por um, seja proporcional àquilo que eles estão plantando no reino de Deus, nessa parceria da eternidade. Nós reconhecemos, Pai, que tudo vem de Ti e de Tuas mãos Tu damos. E é assim que fazemos, e é assim que nos alegramos, e é assim que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Caminhe na perspectiva
da fé em fidelidade e em obediência ao Pai. Graça e paz, Deus abençoe você. Nós estamos aqui juntos celebrando ao Senhor e eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu sou o pastor Lincoln Alves, o pastor sênior da Igreja Reviver, uma igreja presbiteriana no Taquari, em Brasília. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração e que tem impulsionado minha vida. Eu entendo que essa palavra é muito oportuna para esse momento. Eu espero que o Espírito Santo possa aplicar ao seu coração como aplicou no meu coração. Isaías capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 20. Nós leremos apenas alguns versículos desse texto, mas eu quero incentivar a você ler todo o texto para aprender essas lições, que terá como tema esperança que nasce em meio à adversidade. É isso que eu quero compartilhar com você hoje. Esperança que nasce em meio à adversidade. O texto nos diz assim: quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebiná e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com essa mensagem: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, dia de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto a nascer e não há força de dar à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, lhe enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Pai, eu quero te pedir que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Que o nosso coração possa ser inundado de esperança nesses dias tão difíceis que nós estamos passando. Que esses princípios eternos, imutáveis da tua palavra possa impulsionar o nosso coração e a gente viva uma vida que agrade o teu coração. Fala conosco por meio da tua palavra e abençoe a vida de cada um desses que estão ouvindo, onde se encontre recebendo essa porção da tua palavra nesse momento. Usa a minha vida, perdoe os meus pecados, em nome de Jesus. Eu me coloco em tuas mãos, para que seja apenas um instrumento teu, e que o Senhor abençoe a vida de cada um que está recebendo essa palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Esperança que nasce em meio à adversidade. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de dores, dias de angústias, dias de medo, dias de grandes preocupações. Incertezas imensas têm vindo solapar e sacudir a nossa vida profundamente. Mas é preciso manter a esperança, mesmo em meio à adversidade. Estamos todos passando por grandes adversidades. Em algum momento, de alguma forma, todos nós temos sido atingidos nesse momento. Todos nós, reservadas as devidas proporções, estamos passando por adversidades. Esse texto nos fala de uma grande adversidade. Não existe um lugar no mundo onde a notícia dessa guerra contra o Covid-19 não tenha chegado. Todas as redes televisivas mostram através dos jornais, dos plantões, os horrores, as angústias de quem está envolvido nessa batalha. A comunicação se mobilizou em função da pandemia. Diante dessa situação, nos surge uma pergunta: pessoas nesse emaranhado de adversidade podem ter esperança? Podem viver de forma esperançosa?
O que é que nós estamos precisando nesses tempos de adversidade? É diante de todo esse cenário que eu convido você para refletirmos juntos sobre o seguinte tema: esperança que nasce em meio à adversidade. O texto que lemos revela também o estado de quem está envolvido num tipo de guerra, onde o contexto aqui é marcado pela tirania, pela dor, pela tristeza e pela angústia vivida pelo rei Ezequias, mostrando a adversidade, a desgraça de um rei e de seus súditos. Quem foi Ezequias? Filho de Acaz, um homem idólatra, pagão, que foi capaz de tirar os tesouros da casa do Senhor para fazer um acordo com as nações pagãs, corrompendo todo o povo de Judá. Esse foi Acaz. Ezequias começou a reinar no ano de 716, com 25 anos de idade, e reinou 29 anos sobre Judá, tentando corrigir o erro do passado cometido pelo seu pai Acaz. Segundo Crônica 29:2 vai nos falar sobre isso. O reinado de Ezequias ficou conhecido pelas reformas religiosas que ele fez. Ele derrubou os postes ídolos, reabriu o templo e restituiu a adoração 17 dias depois do início da reforma. Destruiu a serpente de bronze feita por Moisés, pois estava sendo adorada pelo povo. Aos 25 anos, viu Samaria ruir, sendo tomada pelos assírios. A despeito dos seus antepassados, Ezequias foi um homem que confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que nem antes nem depois dele houve semelhante entre todos os homens. Porque apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor deu a Moisés, segundo Reis 18, versos 5 e 6. Ezequias, ele procurou se preocupar antecipadamente contra aquele ataque assírio. Ele se prepara, ele reserva água nos seus poços, ele faz escudos, armas, ele se prepara, prepara a infantaria para aquela batalha. Ele fez tudo que estava ao seu alcance e em praça pública procurou encorajar o seu povo a confiar em Deus. Segundo Crônicas 32:8 nos diz: com ele está o braço do Senhor, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras, diz Ezequias ao seu povo. Após 14 anos de reinado, Isaías 31:6, Senaqueribe inicia então a invasão do reino de Judá. Ele conquista imediatamente algumas cidades e cerca Jerusalém. Após tomar 46 cidades, mais vilas, e levar cativo mais de 200.000 judeus, ele passa a incitar o povo a render-se a ele com ameaças. Após cercar Jerusalém, Senaqueribe zomba de Ezequias, dizendo que ele está como um pássaro enjaulado. Olha que situação, que crise, que angústia, que dificuldade, que adversidade Ezequias está passando. Senaqueribe expande o seu império, suspende o acordo com Ezequias e decide invadir também Judá. O imperador sente-se tão superior que de forma sarcástica diz a Ezequias que lhe daria 2.000 cavalos, se conseguisse cavaleiros para montá-los. A situação agora está em crise, é uma grande adversidade. Em meio a essa situação de adversidade, de afronta que Ezequias diz, este é um dia de angústia, de perseguição, de vergonha, porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dar luz. Isaías 37:4. Um rabino, comentando sobre Israel, fez a seguinte afirmação: o povo judeu sempre esteve entre a tragédia e a esperança. Agora a pergunta é: como a esperança nasce em meio à adversidade? Como é possível manter a esperança em meio a circunstâncias como essa, onde o inimigo vem fortemente contra nós?
Primeiro, o texto nos ensina, nós podemos manter a esperança no nosso coração em meio à adversidade quando reconhecemos a nossa impotência. É isso que nós vemos no versículo 1 ao versículo 4. Depois da afronta de Senaqueribe, dessa ameaça de Senaqueribe, feita com arrogância por Rabsaque, dizendo que Judá é fraco, Judá é impotente, está como um pássaro enjaulado. A crise toma conta dessa situação. Surge então angústia, tristeza, desespero, medo. A despeito de outrora ter declarado a confiança em Deus, a sua alma e a toda a nação está angustiada. Eles estão sofrendo, eles estão tristes, tudo está nevoado, eles não sabem o que fazer. Sua atitude tem em muito a nos ensinar nesse tempo. Ele se humilha diante de Deus nessa situação. Ele reconhece a sua impotência. Ele rasga as suas vestes, veste pano de saco. E aí, essa atitude é reconhecer a sua fraqueza. Significa o reconhecimento de suas limitações. É perceber que ele necessita de ajuda. É ser humilde no contexto de Israel. É humilhar-se diante de Deus. Ezequias tinha se preparado, mas não confiou em si mesmo. Não confiou nos seus cavalos, nas suas forças, nas suas armas. Ele declara sua confiança em Deus. Ele percebe que, embora tenha feito muito, não tem força diante desse poderio assírio. Ele resolve se humilhar, não a qualquer pessoa, mas a se humilhar a Deus. É um ato de confiança, é um ato de entrega, é um ato de fé. Ele se sente impotente, fraco, humilhado, envergonhado, angustiado, já cheira a morte essa situação. Isaías 37:3 nos deixa claro a figura do filho morrendo no útero da mãe. E eu quero te fazer uma pergunta: em quem você tem confiado? Em si mesmo? Nos seus diplomas, nos seus contatos, nos seus recursos? Quantos confiam em seu dinheiro, em sua capacidade intelectual, em sua capacidade de articulação, nos seus amigos de trocas de favores, nos seus contatos? Hoje, as pessoas, o povo tem depositado sua esperança em seres humanos, em pessoas. O homem não é capaz de nos dar segurança. Quem nos dá segurança somente é Deus. É preciso reconhecer que nós somos pequenos e que, portanto, nós necessitamos da ajuda de Deus. Estamos lutando contra um inimigo maior do que nós. Somente Deus pode parar, somente Deus pode proteger, somente Deus pode guardar. Essa ajuda ela é celestial, essa ajuda que eu e você precisamos é divina, vem de Deus. É justamente isso que Ezequias faz. Ezequias tinha um forte exército, mas não confiou nele. Ele confia em Deus, ele confia no Senhor, ele desfalece orando, ele busca a presença de Deus, ele reconhece as suas limitações, reconhece a sua fragilidade e numa atitude de humildade, ele busca o Senhor e entrega tudo nas mãos de Deus. Como pessoas, você precisa entender que sempre estaremos passando por adversidades, portanto, é necessário que você não perca a sua esperança. Ela precisa estar firmada numa âncora segura em quem é inabalável, e somente Deus é assim. Quando somos afrontados, Deus também está sendo afrontado e Ele vem ao nosso socorro. Nós alcançamos o socorro de Deus em meio à adversidade, no dia da angústia, quando nós reconhecemos a nossa impotência e, em segundo lugar, quando não tememos as ameaças. Do versículo 8 ao versículo 13, Senaqueribe aumenta o tom e começa a fazer ameaça a Ezequias e a todo o seu povo. Estamos diante da segunda ameaça feita por Senaqueribe. Senaqueribe está decidido a conquistar Judá, a passar por cima da aliança e reitera sua intimidação. Ele zomba de Ezequias e da sua confiança em Deus. Ele esperava que Ezequias se rendesse imediatamente, e isso não ocorre. Deus havia respondido ao rei Ezequias pelo profeta Isaías,
capítulo 37, versículo 6 a 7. O texto apresentado mostra Senaqueribe reiterando as ameaças a Ezequias, dizendo: o seu Deus não tem condições de vos ajudar, vocês não percebem? Olha o que aconteceu com as outras 46 cidades, com as vilas. Olhem, no passado somos um império, dizia Senaqueribe, somos poderosos. Ele confia no Senhor, Ezequias confia no Senhor, portanto não há o que temer. É justamente isso que ocorre. Ele não recua, não se intimida, não teme as ameaças, ele faz totalmente o contrário que Senaqueribe esperava. Nós, hoje em dia, temos sofrido grandes ameaças. Pessoas que não têm colocado sua confiança em Deus tentam desconstruir aqueles que estão confiando. Pessoas ficam amedrontadas, desorientadas, angustiadas, presas, limitadas, porque estão temendo as ameaças. Eu quero dizer para você, hoje, nessa noite, Deus está contigo. O Senhor se levanta a seu favor. Você não precisa temer. O inimigo não é maior do que Deus. Deus controla todas as coisas. O objetivo do inimigo é colocar dúvida, é colocar incerteza, é desesperar o coração das pessoas, levar o homem a se entregar a ele. Eu quero dizer para você, não se preocupe, Deus está do seu lado. Ezequias não teme as ameaças de Senaqueribe, embora ele soubesse da sua maldade, pois ele era conhecido por isso. O rei não teme as ameaças. Você, como tem se comportado? Você está temendo as ameaças, deixando de adorar, deixando de servir, deixando de caminhar, deixando de ajudar por causa dos riscos que são reais, que precisam ser levados a sério, mas que eu preciso também, numa atitude de fé, confiar em Deus. E você, como tem agido? Quando você está sendo coagido, você se entrega ou você confia na promessa de Deus? Pode ser seu patrão, pode ser seu chefe, ou qualquer que seja, que queira assassinar os seus sonhos. Você não precisa temer as ameaças. A ameaça do sucesso, a ameaça da vitória, a ameaça da conquista. Deus está do seu lado. Como cristão que somos, todos nós enfrentamos lutas e dificuldades. Temos vários sonhos também. Nós temos projetos. Não deixe que o inimigo, com suas ameaças, frustre os seus sonhos, os seus projetos. Deus disse a Ezequias: eles blasfemaram contra mim. Na verdade, quando as pessoas se levantam contra nós, eles estão se levantando contra Deus. A esperança, ela nasce em meu desespero quando reconhecemos nossa impotência. Numa atitude de humildade, nós reconhecemos que dependemos de Deus. Quando não tememos ameaças e, em último lugar, quando buscamos o Senhor. Quando buscamos ao Senhor. Do versículo 14 ao versículo 20, é essa percepção e é essa atitude que nós conseguimos enxergar em Ezequias. Diante de toda a angústia, da crise que rondava Jerusalém e seu rei Ezequias, eles resolveram a buscar a Deus, agora pela segunda vez. J. Heidebus, ao comentar esse texto, diz assim: o ato é marcantemente simbólico em que, com uma confiança infantil, ele lança toda a sua dor e angústia diante do Senhor. Uau! Como uma confiança infantil, ele lança toda a sua dor e a sua angústia diante do Senhor. Onde você tem lançado a sua dor, a sua angústia? O texto nos diz que ele foi para o templo e clamou por Deus. Nesse tempo de ameaças, a gente precisa entender que Deus é o nosso refúgio. Ezequias foi para o templo. Nós estamos retornando às nossas celebrações gradativamente. E você tem a oportunidade de vir para o templo, de vir buscar a Deus, de estar adorando o Pai, buscando, se refugiando no Senhor. Onde você tem colocado a sua esperança? O socorro vem do Senhor. O salmista Davi nos diz: de onde nos virá o socorro? Deus é o Deus do cosmos,
Deus da vida, Deus do homem, Deus do coração, Deus da alma. Deus é Deus que envolve com a angústia, com a crise, com a dor humana. Deus não é indiferente ao que você está passando. Ele está atento a tudo. Tudo aquilo que você tem enfrentado, Ele está vendo, Ele está enxergando, Ele está do seu lado. Ezequias vai ao Senhor e o Senhor tem uma resposta para ele. Deus olha a questão, Deus olha os que estão querendo fazer comigo. Ele diz: olha, Deus, o que estão querendo fazer com a minha nação, com a minha história, com os meus sonhos. Reconheço que em mim não há força, mas também não temos as ameaças de Senaqueribe, porque o Senhor é diferente de todos os deuses que Ele comparou. Versículo 19, versículo 20. Qual é a sua angústia? Ou melhor, o que tem te deixado angustiado? Qual é a sua crise? Qual é a adversidade que você está passando? Ainda é possível ter esperança. Você e eu viemos aqui, estamos aqui no lugar certo, ouvindo de Deus. Qual é o caminho para mantermos a esperança no nosso coração? Não se desespere, como se Deus tivesse perdido o controle de tudo. Existem coisas que necessitam de milagres, e somente em Deus nós encontramos milagres. Você já sabe disso. Em Deus o sobrenatural acontece, o desespero volta-se em esperança, a dúvida em certeza, a lágrima em sorriso, a crise é dissolvida, a adversidade, a iminente desgraça dá lugar à vitória. Em Deus existe luz no final do túnel. O Salmo 20 nos diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor, como filhos de Deus que somos. Eleitos para isso antes da fundação do mundo, nós temos que buscar a Deus, apresentar os nossos problemas em oração, apresentar nossa angústia, nossa dor ao Senhor. Deus é o Deus que se envolve com o homem, Deus é o Deus conosco, Emmanuel, que está junto conosco. Com o Senhor, a expressão de Ezequias é real. Com Ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Uau! Com Ele está o braço de carne, mas com você está o Senhor para guerrear as suas guerras. Tome posse disso na sua vida. E eu concluo dizendo: alcançamos o socorro de Deus no dia da angústia, quando reconhecemos nossa impotência. A esperança nasce em meio à adversidade do nosso coração, quando reconhecemos nossa impotência, nossas limitações, quando temos coragem de reconhecer a nossa necessidade, quando nós somos humildes, quando não tememos as ameaças, mesmo que a situação seja adversa, quando confiamos no Senhor em Sua palavra e principalmente quando buscamos o Senhor. Você precisa buscar a Deus incansavelmente. Quando fazemos dele o nosso alvo, nosso objetivo, quando nós fazemos dele o nosso sustento, quando a presença de Deus é o nosso prazer e a nossa maior alegria. O desafio para nós essa noite é percebermos que jamais um homem tem a palavra final. Mesmo que estejamos cercados como Jerusalém, mesmo quando estamos sendo ameaçados pela pandemia, Deus muda a história. O desafio é confiarmos em Deus, é mantermos a esperança no nosso coração, em Suas promessas, é apresentarmos a Ele a nossa situação. É não perdermos então a esperança. O Deus da paz, o Deus da vitória, o Deus dos sonhos, o Deus da bênção continua contigo. Em Deus a esperança em meio à adversidade. Essa noite, não sei qual é a sua angústia, qual é a sua crise, mas tenho certeza que Deus pode resolver. Você veio, você está hoje conectado no lugar certo. Deus está aqui. Segurança divina só pode ser encontrada em Deus. Enche o seu coração de esperança. Você está em adversidade, é verdade.
mas o Deus da esperança está com você. O Deus da esperança não te abandonou. Reconheça a sua impotência. Você é pequeno, não tem força para lutar contra essa grande multidão. Olha, não temas ameaças, ainda que elas sejam grandes, Deus continua controlando tudo e Ele vai fazer convergir para o nosso bem. É hora de buscar o Senhor, é hora de estar na presença do Pai, é hora de estar junto a Ele incansavelmente, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Deus abençoe você, enche o seu coração de esperança, mesmo em meio à adversidade. Quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos passando por momentos difíceis da nossa vida, na nossa história, na nossa jornada. Mas hoje o Senhor nos traz uma palavra no nosso coração, onde a nossa fé, a nossa confiança é aumentada, é elevada ao potencial máximo, e nós voltamos para Ti e dizemos: Deus, nós estamos firmados em Ti, nós colocamos a nossa vida, colocamos a nossa família, colocamos a nossa história, colocamos o nosso trabalho, colocamos o nosso futuro em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que sozinho não podemos, não temos condições, não conseguimos, que somos fracos, ó Deus, que somos frágeis, ó Pai. Pai, mas nós não vamos recuar diante das ameaças. Nós vamos prosseguir, nós vamos continuar, nós vamos batalhar, nós vamos adorar, nós vamos permanecer. E Deus, nós estamos aqui porque o Senhor é a nossa fonte. Nós queremos o Senhor é tudo que nós precisamos, nós Te buscamos de todo o nosso coração, nós Te queremos, o Senhor é o nosso Deus, nosso amigo, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, o Senhor é o nosso refúgio. Abençoe a vida do Teu filho, da Tua filha nessa hora. Renova esse coração, enche esse coração de esperança, aumenta essa fé e torne Deus uma fé inabalável, uma fé madura, em nome de Jesus, ó Pai. Eu abençoo cada um que se encontra nessa hora, onde está, Senhor, recebendo essa palavra. Seja bendito e fortalecido, receba agora uma injeção de esperança nesse coração, e em nome de Jesus, que a fé seja inabalável em Deus, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus que nós choramos. Amém e amém. Deus abençoe você. Se mova sempre em esperança diante de Deus, seja qual for a situação que você venha enfrentar. Graças a Deus, estamos encerrando mais uma celebração, estamos encerrando mais um encontro com o Pai, na presença de Deus. Tenho certeza que a sua vida foi abençoada, você foi impulsionado em Deus, você está com o coração cheio de confiança, porque Deus está com você. O Senhor é contigo. Nós queremos mais uma vez agradecer a tua presença, a sua audiência. Você está sempre conosco. Nosso canal, quero convidar você para se inscrever aqui e acompanhar todas as mensagens, todas as celebrações. Você vai encontrar palavras que vão abençoar a sua vida e vai impulsionar você para mais perto de Deus. Conte conosco, nós estamos aqui, somos uma família, a família Reviver, uma família para você pertencer. Aqui é um lugar para você inspirar a sua vida. Mesmo online, nós estamos caminhando com o Senhor. Nós retomamos as nossas celebrações presenciais. Estamos fazendo os encontros presenciais quinzenalmente. No próximo final de semana, nós estaremos celebrando o Senhor presencialmente, com todos os cuidados, nos protegendo com o uso de máscara, com o uso de álcool em gel, com a medição de temperatura, com distanciamento, no lugar onde o ambiente é arejado. E eu quero convidar você, não deixe de vir celebrar, não tema as ameaças. Se você está com algum tipo de sintoma, permaneça em casa, fique em casa para o seu próprio bem e para preservar os outros. Mas se você está bem, se está tudo ok, não deixe de vir celebrar. Venha para o templo, faça como Ezequias, busque a presença de Deus.
Aqui nós somos fortalecidos. A comunhão nos ajuda, nos fortalece e nós somos abençoados em Deus. Eu quero dizer para você, muito obrigado por sua companhia conosco. Deus abençoe você, que você tenha uma semana maravilhosa em Deus. Esteja atento às nossas notificações, esteja atento aos nossos avisos. Nós estamos cuidando de vida. Se você precisar de alguma ajuda, está aqui o nosso contato. Você pode entrar em contato conosco para receber uma oração. Nós podemos atender você para um aconselhamento, para uma orientação. Eu me coloco à disposição e toda a nossa equipe está aqui para te ajudar. Não ande sozinho. Nós somos uma família e você está convidado a fazer parte dela. Deus abençoe, tenha uma semana maravilhosa em Deus e venha celebrar conosco nos nossos encontros presenciais de 15 em 15 dias. Um forte abraço, eu quero orar com você. Pai, abençoe a cada um dos teus filhos, obrigado por esse tempo especial do Senhor na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de celebrar o Senhor. Deus, eu abençoo cada um dos teus filhos nessa hora, eu abençoo cada família, que o Senhor venha com provisão, venha com proteção, com cuidado sobre cada um nesse momento. Eu abençoo e que tenha uma semana maravilhosa em Deus e que as surpresas e os mimos do Pai sejam abundantes sobre cada um. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o amor de Deus, nosso maravilhoso, eterno e bondoso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação e os dons do Espírito seja sobre nós, sobre a nossa família e sobre o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Um forte abraço.